Oi, meus amores, aqui é a Natália e hoje eu vou falar sobre um dos melhores livros que eu li em 2020, que foi O Vendedor de Passados, de José Eduardo Agualusa. Mas antes de tudo, já curte o vídeo, já se inscreve, já me segue no Instagram, no Twitter, em todo canto, que meu Instagram, no TikTok, que eu tô em todo lado. Falando de literatura em todas as redes sociais possíveis. Então, já segue aí, curte, comenta, não sei. Pois, gente, O Vendedor de Passados, como eu falei, foi um dos melhores livros que eu li em 2020. É um romance escrito em 2004 pelo autor angolano José Eduardo Agualusa. Por que é muito legal o fato dele ser angolano? Porque o idioma oficial da Angola é o português. Ou seja, da mesma forma que outros autores africanos que estão começando a chegar com força aqui no Brasil, como o Mia Couto, a Chimamanda, a Yobami, eu tô lendo aqui porque é um nome mais diferente, a Yobami Adebayo, que é a escritora de Fique Comigo. O José Eduardo Agualusa, ele tem se popularizado aqui no Brasil, o que é incrível. Primeiro porque a gente acaba saindo do eixo literatura em língua inglesa, o que pra mim, apesar de ser uma literatura incrível e com várias possibilidades, não tem a mesma força do que ler um livro que o idioma oficial é o seu, basicamente. Porque a gente começa a perceber novas possibilidades de narrativa da nossa própria língua, e isso é uma experiência linguística, antropológica, social. E outra coisa, quando eu falo literatura africana, eu não estou tentando generalizar, falar que são países semelhantes. Não, cada um tem sua própria cultura, seu próprio idioma, sua própria força narrativa, sua própria identidade. Mas quando eu falo da literatura africana, eu quero dizer que a gente está saindo desse eixo e começando a descobrir novas literaturas que antes não eram tão populares ou tão conhecidas aqui no Brasil. Então, como por exemplo, Mia Couto, que é moçambicano, também tem o idioma oficial português, mas da mesma forma que a gente tem uma narrativa diferente, o Mia Couto vai ter narrativas diferentes e formas de usar o idioma de formas muito distintas ao José Eduardo Agualusa. Eu indico O Vendedor de Passados primeiramente por ser essa experiência de ler uma literatura diferente, com identidade diferente, e de ler uma nova forma de escrever o português. Então, pois bem, O Vendedor de Passados acompanha Félix Ventura, um albino natural da Angola, que é tão criativo e tão bom em contar histórias que ele começa a inventar passados e a vendê-los para pessoas. São pessoas que querem novas vidas, que querem novas identidades, então procuram o Félix para criar essa nova identidade, esse novo passado, essa nova memória. E ele é tão bom no que faz que os passados começam inclusive a se misturar com a própria realidade. O mais interessante dessa história é que ela é contada por uma osga. O que é osga? Osga é tipo uma lagartixa. Então, a gente vai vendo o ponto de vista de uma lagartixa que vive com o Félix. E a lagartixa, muito consciente, muito sã, inclusive com um passado que ele não sabe se é a invenção do Félix, se é a invenção da própria osga, se aconteceu por meio de alguma mágica, que é algo muito característico da literatura do Agualusa, que é essa mistura de ficção com a realidade. E a partir daí, numa bela tarde, o Félix recebe a visita de um homem misterioso, um europeu, se não me engano português, que chega e pede um passado novo pro Félix. O Félix, então, cria uma nova memória para esse homem, que começa a acreditar demais nesse passado e começa a encontrar provas de que aquilo que o Félix inventou de fato aconteceu. Nisso, a ficção e a realidade começam a se misturar. A gente não sabe o que aconteceu, o que não aconteceu, o que é memória, o que não é memória. E intercalada a história desse homem, o Félix também vai atendendo outros clientes, revivendo as próprias memórias e começando a questionar se de fato ele está criando uma ficção ou se ele está revivendo outras memórias e outros passados que
acaba misturando com a própria realidade dele. É um livro muito metafórico, que acaba se misturando também com momentos da história da Angola, que é algo muito característico que eu tenho visto na literatura contemporânea de autores, pelo menos no Mia Couto eu tenho visto muito isso, além de uma mistura muito grande com a fantasia que vai se misturando com a realidade, que pega um pé do realismo mágico. É um movimento novo e é muito interessante poder ler esses livros poucos anos depois que eles foram lançados, porque a gente começa a relacionar eles com as realidades no mundo, não só da Angola, por exemplo, mas da nossa realidade no Brasil. Que, querendo ou não, Angola e o Brasil compartilham algumas características semelhantes, que são resultado principalmente da colonização, porque a Angola, da mesma forma que o Brasil, foram colônias de Portugal, então acaba compartilhando algumas características. E o próprio Agualusa menciona muito o Brasil. O Vendedor de Passados acaba sendo um livro que abre os olhos para novas realidades. E isso se torna uma experiência muito legal, muito diferente. As minhas resenhas, como eu não vou indicar livro ruim para vocês, vai ser quase sempre, pelo menos, livros que eu amei. Então são livros que eu dou o meu aval, ser um NAT de qualidade. O Agualusa é muito acessível no Brasil. Ele, inclusive, fez uma live com a minha universidade, a minha ex-universidade, que eu me formei. Participou de uma live com a Unifor, onde ele falou muito que, apesar da gente acabar misturando tudo com a nossa realidade, ele insiste, tudo que eu escrevi foi ficção. Outra coisa dele ser angolano é que a gente acaba tendo uma visão de um outro lado, digamos assim, da história. Porque, querendo ou não, quando a gente lê histórias da Inglaterra, histórias dos Estados Unidos, a gente vê histórias de países que estão em outra situação econômica, em outra situação democrática. E quando a gente lê histórias sobre Angola, a gente começa a ter novas perspectivas de novas vozes que por muito tempo não estavam aqui no Brasil. Eu sei que isso parece um pouco repetitivo, mas eu acho que ler literatura de autores de países que não estão naquele centro formal, acaba criando um novo conhecimento de mundo que antes não era tão acessível e que chegou aqui no Brasil e que a gente tem que aproveitar. Pois então imagina, você é uma pessoa que cria histórias tão boas que as pessoas começam a se confundir com elas. O livro, ele tem vários plot twists, inclusive várias reviravoltas, que você fica, meu Deus do céu, como eu não percebi isso. Tem um final relativamente aberto, que cria novas possibilidades pra gente interpretar da maneira que a gente quiser. E eu não posso falar muito mais da história, porque acaba virando um spoiler, mas eu posso afirmar que criar histórias é um dom que não só o Agualusa tem, como ele realmente representa no seu próprio personagem, que é o Félix, e que além de tudo é um livro muito bonito e muito bem escrito. Tem um momento, inclusive, que eu peguei, eu acho que uma referência com o livro do George Orwell, 1984, quando ele fala, por exemplo, de uns ministérios, de uma história que ele foi criando de novos ministérios e de novas perspectivas de vigilância e de democracia, e que são completamente paralelas à história principal, mas que fazem muito sentido naquele universo. Então, se você deseja uma nova história, uma nova experiência, um novo autor, O Vendedor de Passados, do Agualusa, é uma ótima ideia. O livro, inclusive a capa do livro em português que eu vi na Amazon, é muito diferente da capa que eu li. Então, é aquele livro que quando você terminar, você vai ver uma lagartixa e vai pensar, por favor, conte-me suas memórias. Ou dá uma viajada, porque é muito incrível e vale a experiência. Pois, gente, o livro foi mais ou menos isso. Eu não soube, talvez, explorar tanto a história, porque eu não queria dar tanto spoiler. É um livro que eu acho que você vai tirar suas próprias conclusões, entender mais sobre a história lendo. E fica aqui a minha dica. Foi um livro que eu dei 5 estrelas, o que, como eu já disse, é muita coisa. Eu não dou 5 estrelas, 4 estrelas para todo mundo. Leia, procure saber mais sobre o Agualusa. Tem outros livros que eu ainda não cheguei a ler. Tem um, inclusive, que é mais famoso, que também fala sobre essa mistura de realidade e ficção, que é a Teoria Geral do Esquecimento. Tá aqui o livro. E eu acho que é uma obra que a gente pode tirar muito proveito para entender nossa própria realidade. Então,
Gente, um beijo e até a próxima semana.